Nesse vídeo eu vou compartilhar com você por que no Brasil, infelizmente, vale a pena matar. Tenho certeza que você já está por dentro do que está acontecendo nesse exato momento no estado de Goiás, nessa busca há mais de 13 dias pelo sujeito Lázaro Barbosa. Desde 2007 ele já vem acumulando crime um em cima do outro. Foi preso em 2007 por homicídio, acusado também de estupro e sabe-se lá mais o que. Esse sujeito já fugiu 3 vezes da justiça brasileira. Quando ele migrou foragido para Brasília em 2009, voltou a praticar roubo, homicídio e estupro. Sabe-se lá mais o que, e quantas outras vítimas também já não foram vítimas dele, sequer tendo denunciado. Em 2012, esse sujeito, quando estava preso em presídio, junto dos seus comparsas, constantemente estavam envolvidos em brigas no pátio, dentro do presídio. Isso abre margem para entender que ele estava em convívio mesmo sendo preso por estupro também. No presídio, se você é um criminoso preso por abuso sexual, estupro, agressão a idoso, criança, mulher, normalmente você fica no seguro. Esse termo ele é dado a uma galeria onde esses presos que cometeram tal crime ficam entre eles, porque se eles estiverem no convívio com outros presos, eles são assassinados. Normalmente, ouve-se falar que os presos não aceitam esse tipo de criminoso entre eles, como se fosse um código de honra. Código de honra. Enfim, saindo um pouco do caso Lázaro, se você for olhar o que acontece dentro das favelas, é normal você ouvir falar que criminosos estupraram, aliciaram, continuam fazendo ainda isso com as mulheres, com as jovens. E os pais, muitas das vezes, a família por um todo, acaba sendo obrigada a fugir da favela, sendo expulso, muitas das vezes, porque foram reclamar a honra dos seus filhos, dos seus familiares. Eu tenho certeza, eu acredito nisso, que muitos desses presos que veem o crime pela visão deles, na ação do estupro, ser aquela do homem ir até uma outra mulher, quem sabe no asfalto, né, na rua, como eles falam, e forçar essa mulher à prática do sexo. Eu já entendo também isso e um pouco mais, que é o fato do que muitos deles, ali entre eles, com certeza praticaram, que é o aliciamento de meninas, de jovens, na prática do sexo, abuso sexual, né, chacotinha das mulheres que acabaram não dando bola, muitas delas acabam apanhando se não derem bola, não ficarem com o cara, sem contar outras drogadas que ali infelizmente estão perdidas no mundo da droga e acabam se entregando por conta disso. Eles tomam isso como direito a poder curtir a bel prazer, né? Uma carência, uma necessidade que muitas dessas meninas às vezes estão expostas por conta da falta da presença de um Estado ali em cima. Muitos dos homens, antes de a gente voltar para o caso Lázaro, muitos dos homens acabam aprendendo a praticarem tal abuso porque viram o pai quebrando o pescoço, mexendo com a menina na rua. É feio, né, pai? Então, lembra disso. Enfim, voltando aqui para o caso, eu vi um vídeo do delegado da Cunha no canal do YouTube dele, onde ele leu o histórico criminal desse foragido chamado Lázaro, serial killer brasileiro que nós estamos comentando, que ele brigava no pátio e que, por conta disso, ele interpretou não ser algo normal, visto que ele era um preso que deveria estar no seguro. Então, tamanha era a agressividade, ou quem sabe o temor dos outros presos para com esse Lázaro, que ele estava constantemente no seguro. No seguro não, no pátio. Talvez por isso da quantidade de brigas também, né? Porque sempre vai ter alguém que vai querer enfrentar, no caso, esse serial killer, que ganhou indulto. E por isso ele fugiu. E é óbvio que um sujeito desse, ele não voltaria para se representar, né? Eu vou até ler daqui a pouco aqui um laudo e você, vai ficar um tanto perplexo, porque eu acho que qualquer pessoa sem experiência, que, vamos supor, uma brincadeira aqui, que ainda acredite que a causa do PT é verdadeira, essa pessoa teria a capacidade, sem sombra de dúvida, de ler esse laudo e chegar à conclusão: opa, é perigoso demais a gente botar esse cara na rua, né? Mas, infelizmente, o juiz com 1 ano de experiência ainda não. Mas se você acha grave essa situação que eu tô querendo falar aqui, fica tranquilo que não tem problema nenhum. Tem muito pior, porque, vamos supor, Susana von Richthofen, eu não me lembro o nome dela, ela ganhou saidinha temporária de Natal e Ano Novo, depois, junto do namorado e o amigo do namorado, matarem a paulada o pai e a mãe na cama, enquanto dormiam.
mas ela ganhou esse indulto. E tem coisa pior, cara. Se você acha que no Brasil não dá para ficar pior, mano, dá. Realmente deve ser muito, muito surreal alguém colocar esse tipo de pessoa em convívio novamente com a sociedade. E para te provar aqui, que eu te falei que dá para piorar, tem o caso Pedrinho Matador. Você já ouviu falar? O sujeito já assumiu mais de 100 assassinatos, em sua grande maioria dentro do presídio. Mas não interessa. Hoje em dia o cara participa de podcast, tira foto e daqui a pouco estão querendo fazer filme sobre ele. E eu não duvido nada que daqui a pouco ele vai falar que já teve encontro com Deus. No mínimo, esses sujeitos deveriam apodrecer na cadeia. Isso para eu não falar pena de morte. Mas como ainda é cláusula pétrea na nossa Constituição, que já está mais do que na hora de ser trocada, mas voltando aqui para o caso Lázaro, e por que vale a pena matar no Brasil, em 2013 foi feito um laudo que o delegado da Cunha leu e eu fiz questão de anotar para compartilhar com você. Vamos supor que você seja aquele perfil que eu citei que ainda acredita na cláusula do PT, tá? Laudo do Lázaro foi registrado pelos psicólogos Florence. Agressividade, ansiedade, tensão, falta de mecanismo de controle, dependência emocional, dificuldade em canalizar expressões e emoções, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do desequilíbrio, preocupação com distúrbios sexuais, sentimento de angústia, e ficou registrado também que o criminoso tem histórico de abuso de drogas e álcool, além do comportamento já citado do distúrbio sexual. Isso daqui foi parte das afirmações dos psicólogos forenses da época. Inclusive, foi registrado que percebe-se que o indivíduo, caso seja inserido no contexto social e ambiente ao qual pertencia antes da prisão, certamente irá delinquir nos mesmos crimes. Foram as afirmações dos psicólogos. Então, antes do juiz fazer essa besteirinha, né, para não falar merda, em soltar esse sujeito para ter convívio de novo com a sociedade, precisava ter o parecer do Ministério Público. Então, em 2014, um ano depois, o Ministério Público ratificou concordando com o laudo desse médico, afirmando que reconheciam o grau de extrema periculosidade do sujeito. Sabe o que é pior do que isso? Ou igual? É mais ou menos o que aconteceu no início da pandemia. Eu não votei, mas eu apoiei o governo atual. Mas quando eu observei o início da pandemia em março de 2011 e eu me vi em São Paulo, no meu escritório de São Paulo, que infelizmente fui obrigado a fechá-lo, assim como também fiz no Rio de Janeiro mesmo. Mas eu observei logo no início um pouco o caso com o que os países já estavam demonstrando. E isso eu não observei somente entre a fala do nosso presidente, mas também no pessoal que eu convivia e conversava. Eu almoçando na rua, via a pessoa tossindo sem botar a mão, isso no início de março. Eu falava, ô, tá vendo o que tá acontecendo lá na China? E o pessoal, não vai dar nada não. Eu no banco, conversando com a gerente do banco, vai dar isso, vai dar isso, vai dar isso. Com o primeiro caso aqui, eu entro no avião no dia seguinte. Foi isso que eu fiz. Primeiro caso, eu meti o pé para cá com medo de fecharem os aeroportos e eu não poder voltar e deixar minha família aqui. Se eu soubesse que ia acontecer tudo o que aconteceu, com certeza eu teria ficado mais tempo. Mas quando você observava a fala do presidente, ele fazia muito pouco caso com a situação. É óbvio que hoje em dia eu já concordo com a ideia da gente não se preservar, se resguardar tanto, porque a economia fala tão alto quanto a necessidade da prevenção, porque as pessoas vão acabar morrendo de fome também, mas naquela época a gente não sabia com o que dava lidando, e você aglomerar o pessoal era um ato de irresponsabilidade. Igual ou pior, mas um juiz vendo um caso desse e ainda assim ele lendo tudo isso e falando, mano, porque, diferente do Bolsonaro, esse juiz já conhecia esse tipo de perfil, né? É desconhecido o vírus na época. E o cara fazer pouco caso, como eu via as pessoas falarem para mim, e eu me admirava em São Paulo ver o pessoal usando máscara.
algo que não é normal no Rio de Janeiro, os orientais, descendentes de orientais usando, mas esse juiz aqui já estava acostumado a lidar com esse tipo de perfil. Ainda assim, ele carimba e assina e libera o cara. Então não tem como você falar que no Brasil não vale a pena matar. É óbvio que você não deve matar, mas para a pessoa que está intencionada em fazer o mal, ela vai ver tudo isso e vai falar, porra, daqui a pouco eu tô na rua. Enfim, pra gente finalizar, vamos imaginar que você, mulher casada, voltando do trabalho, pegou seu marido na cama com uma piranha. Piranha não, uma outra mulher, que muitas das vezes ele que é o piranha que tá enganando a mulher. Às vezes a mulher nem sabe que tá na sua cama. Enfim, você tá armada ou pegou a arma e deu um tiro em cada um. Tum, tum, pum, matou os dois, beleza? Um homicídio no Brasil, a pena varia ali de 6 a 20 anos de cadeia, tá? E com certeza você não precisa ficar assustada, porque existe a tal da progressão de pena. Se encontrar outros termos que com certeza existem, eu não estou aqui para fingir algo que eu não sei. Mas o que eu sei é que você matou 2 pessoas. Você está com 2 homicídios nas costas, mas é réu primário e provavelmente vai pegar ali uns 7 anos. Vai acabar dobrando, porque você matou 2. E aí você ficou com 14 anos a ser cumprido, né? Não vai ser qualificado o seu crime por conta de ser um crime passional e sei lá o que mais. Você pergunta aí para um advogado para estar aqui falando, porque eu já estou me esforçando bastante estar fazendo esse vídeo aqui para você. Mas o que interessa é que você vai cumprir 1/6 de progressão dessa pena. Dá o quê? 2 anos de cadeia, 2 e pouquinho, e aí daqui a pouco você tá na rua. É óbvio que nunca vai valer a pena você matar alguém, não vale a pena, é perda de tempo. Mas, infelizmente, para uma pessoa que esteja intencionada, ou então uma pessoa que está sobre muitas emoções, ela acaba fazendo. Infelizmente, no Brasil, se você souber matar, você não fica tanto tempo preso assim. Eu sei que 2 anos são 2 anos, mas para uma pessoa que tem tanto ódio no coração e deseja tanto uma vingança, não é tão ruim assim, principalmente quando ela está sob emoções, é réu primária e matou sem sinais de tortura. E se nós levássemos apenas apenas não, porque homicídio é homicídio, mas se você levar o homicídio e botar para ser julgado num país onde tem uma constituição mais séria, e podemos usar como referência a dos Estados Unidos da América, você vai ver que muitas dessas pessoas, na maior parte dos estados, ficaria preso para o resto da vida. Não teria esse jeitinho de deixar um sujeito desse ir à rua com progressão de pena, bom comportamento. Não, meu filho, você está com bom comportamento? Azar o seu. Você já fez muita merda. Você vai ficar aqui até apodrecer. Daqui você só sai pro caixão. E olhe lá. Eu acho que o Brasil já passou da hora de reavaliar sua Constituição, reformular. Eu não vou nem dizer reformular, porque nós já atualizamos ela mais de 100 vezes, desde 89 para cá. A gente precisa de uma nova Constituição, uma Constituição séria. Isso para eu não falar, voltar ao modelo de governo que sofreu um golpe em 1889, mas pelo menos essa reformulação de um jeito sério, principalmente com base no que nós vivemos atualmente. Seria maravilhoso o fim dos partidos, você se candidatar sem essa necessidade, essa prisão, esse cartel chamado partido político, os votos distritais, o recall onde você chama, exige o seu candidato a comparecer e prestar conta. Por que não fez o que você prometeu? Mano, eu saí de casa para votar em você, não tem esse 2 papos torto, entende? Não cumpriu aqui, não prestou conta, ó, perdeu, acabou. Tem um deputado federal que ele falou, eu não quero morar fora do Brasil, eu quero morar num Brasil diferente, e eu faço da palavra dele a minha palavra, e o que eu puder estar chamando atenção para aqueles que convivem comigo do que nós precisamos ouvir, debater, brigar, mano, cair na porrada se for preciso, a gente tem de fazer, porque senão os futuros jovens que ainda nem nasceram irão pagar a falha que nós estamos hoje pagando pela falha dos velhos ou dos outros que já morreram que não fizeram o dever de casa. Sendo assim, dá um joinha, ou se não gostar, dá um dislike, mas comenta aqui a sua posição. Até o próximo vídeo.